Bem, boa noite. Estamos aqui com mais um podcast com Mauro Campos. E hoje eu estou tendo a honra de receber duas pessoas fantásticas. Um com mais experiência, meu contemporâneo, e uma nova que está entrando no mesmo segmento da assistência social, do amparo à sociedade, principalmente no entusiasmo de mudar vidas, fazer com que as pessoas se transformem, se melhoram. E de antemão eu já digo, vocês dois estão de parabéns. Está aqui o Mário Vitor, presidente da PAI, e a Maíra Pereira, presidente do Instituto Cuidar. Bem-vindos ao nosso podcast. Mário, por favor. Obrigado pelo convite. A gente está sempre disposto a discutir assistência social. É uma função minha como presidente. E tomara que a gente possa trocar ideias, que a gente possa evoluir. Está aqui a minha amiga aqui, que há pouco tempo fez uma visita para a gente lá. O avô, o seu Mauro, né, seu avô, já nos ajuda há bastante tempo. E essas ajudas são primordiais para a nossa evolução, né? E a evolução do trabalho, como o trabalho está sendo bem feito, e esse acompanhamento é importante para ela saber aonde está indo esse recurso, até que ponto pode ser dado aquele recurso para aquela entidade, que às vezes nem só é um recurso para a entidade resolve. Tem que saber como é que está sendo usado aquilo, até o que está sendo produzido aquilo, para realmente aquilo que você falou, de chegar a um ponto da entidade ser autossustentável. Esse é o nosso objetivo. E essa transparência é fundamental. Eu acho que o problema do Brasil é grande, muito é por conta da transparência. E muitas vezes a gente cobra dos governos, do público, e quando a gente está no instituto ou está em alguma instituição, nem sempre dá a transparência necessária e devida. Né, Maíra? É verdade. Boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Pode ser que eu erre em alguns momentos e chame Mauro de pai, né? Mas ele é meu pai, então eu estou aqui como convidada, como presidente do Instituto Cuidar, que foi fundado pelo meu avô Mauro, né? Como o Mário falou. E uma das coisas que a gente preza é justamente essa questão da transparência no terceiro setor. Porque as pessoas, elas gostam de ajudar. Às vezes elas querem doar, mas elas se sentem inseguras de fazer essa doação que é tão importante para as instituições. Então, um dos fundamentos que a gente tem de trabalho no Cuidar é justamente fortalecer as instituições para que elas possam se capacitar e fazer esse processo de prestação de contas para os seus doadores, para aqueles que recebem, não é, a sua assistência, e também para que elas possam medir os resultados que elas estão tendo. Porque muitas vezes você está ali fazendo tudo direitinho, você tem a verba, você tem a boa vontade, mas você acha que está fazendo muito bem, enquanto você pode fazer muito melhor. Então, essa é uma linha forte que a gente tem de atuação, justamente nesse fortalecimento, que todo mundo ganha. Ganha o assistido, ganha o doador e ganha a instituição, que fica mais forte, né, e com mais credibilidade para expandir os seus trabalhos. Eu acho que essa questão da produtividade, a gente que é empresário, né, Mário? Nós três aqui somos empresários e tratamos desse assunto de forma voluntária. Porque às vezes a gente vê falar muito de assistência social, mas normalmente as pessoas, e principalmente o setor político, leva muito para o assistencialismo com o chapéu do outro, que é o dinheiro público. Agora, vocês estão de parabéns, porque vocês se doam, tiram dos seus e fazem. Agora, você falou muito de produção e de eficiência. Eu acho que a palavra produtividade, que muitas vezes, né, quem não é muito do ramo de empresarial ou do ramo de produção, ele confunde produtividade como se fosse um troço de produzir, a indústria, xícara, microfone. Não, a produtividade é você fazer com menos, mais e bem feito. E um produto cada vez melhor, crescendo constantemente. E isso é uma das coisas que eu vejo muito na PAI. Eu realmente não conheço muito, já tive algumas oportunidades de colaborar, pintura, algumas coisas, em outras gestões, mas lógico que lá na família o papai que faz esse trabalho lá, dele lá e das empresas, na verdade é dele, né? Porque o Instituto é praticamente só ele que faz o trabalho. E agora a Maíra. Mas é muito importante que as pessoas tenham essa visão de que o assistencialismo ele deve ter prazo de validade.
a gente não pode fazer com que o assistido, é lógico que tem excepcionalidades, principalmente no seu caso, mas ele viva eternamente naquela dependência. A gente tem que ensinar a pescar e não só dar o peixe. E aí esse exemplo eu sei que na PAI vocês fazem isso brilhantemente, né, Mário? E em cima do que você está falando, hoje as instituições, principalmente do terceiro setor, ela tem que se prestar conta. Então, eu trouxe aqui, inclusive, nós estamos lançando agora o nosso programa de ODS, USG, né, que é um programa de inclusão sustentável, justamente para a gente estar alcançando as grandes empresas de estar prestando conta. É um portal de transparência, assim, de primeiro mundo, vai ser uma das primeiras instituições aqui da nossa região que está implementando esse processo, tá? E esse processo deve estar pronto daqui mais ou menos uns 4 meses. É um processo longo, um processo primeiro de conscientização do próprio pessoal, interna, depois de relatórios, né, de demonstrativo de todos esses recursos. E você estava falando de a PAI, uma questão de deficiência intelectual, né? De como vai fazer, de dar vara, de pegar o peixe, mas lá a gente, em cada setor nosso, a gente trabalha para que toda a atividade daquele setor gere, se não der recurso para a instituição, mas pelo menos para repor os próprios materiais que são usados. Consumos, e nós temos lá vários assistidos que hoje são funcionários da PAI, temos vários assistidos que estão trabalhando no mercado de trabalho, né? Nós temos aí, no mínimo, aí uns 15 no mercado de trabalho, que não deixam de ser assistidos. Sim. A PAI continua, mesmo ele empregado, ele continua tendo assessoria da PAI, né? Então, é um projeto muito, muito bonito, que me dá muito orgulho de estar participando. Isso, para mim, não é um sacrifício, é um orgulho, né? E a gente está conseguindo muito mais voluntários, quando eles veem a transparência. Eu costumo falar, Mauro, que na PAI a gente não pede nenhum valor. A gente pede, eu estou precisando de tinta, eu estou precisando de um funcionário, que a pessoa arruma um jeito. Às vezes nem é o dinheiro, ela arruma uns amigos para fazer um pagamento daquele funcionário, ou fazer aquela certa obra. Nós inauguramos agora a nossa usina de fotovoltaica, né, de energia solar. Lá em cima aquilo casa, ali, né? Vai dar um ganho para a gente em cima de ar-condicionado para os meninos, climatizar as salas. Nesse recesso nós já estamos climatizando aí 8 salas, né? Há 70 anos que a PAI existe, agora que nós estamos conseguindo climatizar 8 salas. Por que não foi feito antes? Porque o custo não me permitia eu aumentar a carga. A grande preocupação dessas instituições é o custo fixo. Eu vejo muito, eu participo de algumas instituições e eu vejo muita questão de que, às vezes, as pessoas, para fazer algum tipo de assistência, custa mais caro o meio do que propriamente o que chega na ponta. Às vezes eles gastam tanto para produzir algum nível, algum volume de assistencialismo, é que na ponta acaba acontecendo muito pouco na realidade, na execução, né? Eu acho que essa visão estratégica de empresários, isso é muito fundamental em todas as áreas, porque a gente está acostumado, né? Quem sabe quanto sai de um bolso e quanto faz para entrar no bolso, sabe como é que é difícil. Então, se você leva esse raciocínio para a entidade, você, inclusive, cria uma cultura. Aquilo passa a entrar dentro da estrutura do funcionário, de todo mundo. Não de gastar 2, 3 folhas de papel. Ele tem o pertencimento dele ser um agente daquele bem, né? Então, é muito bacana quando você vê uma coisa nessa natureza, como você está citando aí. É verdade. E isso, quando a gente pensa em instituições grandes, por exemplo, a PAI é uma das maiores daqui de Volta Redonda, muito bem gerida e com uma estrutura que é exemplar.
O que a gente percebe lá no trabalho com Cuidar também é que existem instituições que não estão nem institucionalizadas ainda. Oficializadas. Né? Elas não têm, por exemplo, o CNPJ. E isso é uma questão muito séria, porque quando, o nosso objetivo é a transparência, ter uma governança de excelência, mas quando a gente olha para o trabalho dessas pequenas instituições, a gente vê que tem muito a ser feito. Então, lá no Cuidar, uma das coisas que a gente está preocupado é colocar as instituições em contato para ajudar esses pequenos que fazem um trabalho que gera muito impacto na vida de seus assistidos, mas que não conseguem ter acesso a uma série de coisas porque eles não têm nem o CNPJ. Então, é muito complexo. Quando você vai mais para afastado, na periferia da cidade, você vê essas pessoas e é um trabalho que depende geralmente de uma ou duas pessoas, que elas tomam aquilo como uma missão pessoal e fazem acontecer. E fazem em condições que são extremamente desafiadoras. E fazem. Só que o grande problema é que não tem a continuidade. Não tem, porque depende delas. Exatamente. E é muito difícil você fazer essa sucessão nas instituições. É verdade. É muito complicado. Uma coisa interessante, me desculpa, não. Olha como que isso acontece. Eu cheguei na PAI mais ou menos há 9 anos. Uhum. Quando eu falo eu como o representante de uma sociedade, tá? Sim. Esse nunca é uma coisa muito pessoal. A PAI é um grupo de pessoas, é uma cidade toda envolvida nesse sucesso. Uhum. É um case, realmente é um case. Quando eu cheguei, a PAI foi feita uma assembleia para fechamento da PAI. A PAI estava insolvente, né? E foi um desafio muito grande para mim, né? Nós fizemos lá uma reunião com os funcionários, estavam falando que não ia ter pagamento, não tinha previsão de pagamento, mas que nós todos íamos ter que sentar, discutir, abrir mão de alguma coisa. Tivemos que mandar muita gente embora, fizemos acordos na justiça, sem condição de pagar, pagamos depois, mas há 9 anos atrás, insolvência. Agora, 9 anos, nós estamos trabalhando para a PAI ser uma das melhores APAIs do Brasil. Então, a governança é importante e está demonstrado ali, entendeu? É a credibilidade. Então, isso é um case, né? Sim. Então, eu sempre digo o seguinte, a Maíra colocou ali a questão de aproximar as entidades, as menores, as grandes, ter essa visão de poder ensinar, de poder passar a experiência de vocês, e é muito interessante pelo seguinte, porque muitas vezes, se a gente prepara todos, você facilita, por exemplo, daqui a pouco você pode ter uma gestão compartilhada, em vez de você ter uma pessoa para administrar cada finança ou cada coisa, você ter várias, um núcleo, que é a ideia de vocês, que eu depois queria que você explicasse um pouco isso. E eu também estou curioso, apesar de ter bastante intimidade com o Cuidar, quantas entidades a gente cuida lá, vocês cuidam lá hoje? Tem quantas entidades? Hoje a gente está com 11 instituições que a gente assiste. E a nossa tendência é aumentar. Vou explicar um pouco por quê. O meu avô, que foi o fundador do Cuidar, ele fundou no intuito de retribuir para a cidade tudo aquilo que a cidade proporcionou a ele. É o que todos nós fazemos, né, Mário? Isso aí. Então, ele tem essa preocupação muito grande com Volta Redonda, que foi uma cidade que acolheu ele, né? Que o pai dele comprou a fazenda, veio para cá e ele fez a vida dele. Hoje é a cidade dele. Então, ele começou a fazer um trabalho nas instituições de reforma das estruturas, reforma predial. E aí, depois, ele passou a distribuir cesta básica. Ele ficou muito tocado com essa questão da segurança alimentar. Então, ele começou a fazer um trabalho de assistencialismo direto. E quando eu vim para Volta Redonda, 2 anos atrás, a gente conversando, ele me convidou para trabalhar com ele no Cuidar, que ele fundou, mas ele tem parceiros que estão junto com ele, que são muito, muito firmes e que estão desde o início e que também têm muitas ideias e são muito engajados. E aí eu fiz uma proposta para eles, que em vez de a gente continuar sendo uma instituição executora, uma instituição que vai pegar a cesta básica e vai distribuir para o assistido, a gente pegar os recursos que a gente tem, humanos, financeiros, e a gente transformar aquilo num grande propulsor para as instituições que já estão executando.
Porque, como eu falei, tem muita gente que está fazendo um trabalho muito bom, mas que está ralando demais. Está muito difícil. Eles fazem, mas é difícil. Então, é muito difícil. Vamos apoiar, vamos somar, ao invés de dividir. Porque quando você olha em termos até de Brasil, eu trabalhei muito tempo na Fundação Roberto Marinho, tive a oportunidade de viajar bastante e ter contato com diferentes instituições do terceiro setor, e a gente vê todo mundo, qual é a sua principal dor, qual é a sua principal dor, o seu principal problema? Recurso. É difícil, é escasso. Então, vamos ajudar as pessoas a pegar, não vamos dividir. E aí agora, por isso que a gente está direcionando o trabalho mais para o fortalecimento institucional. Então, a nossa ideia é ampliar esse leque de instituições que a gente trabalha. Então, não apenas fazendo o aporte de recursos, mas também fazendo uma ponte entre instituições e entre prestadores de serviço. Então, a gente está fazendo um diagnóstico, né, o que cada instituição tem de dor que a gente pode agir. Então, esse ano a gente vai lançar alguns editais para que as instituições acessem e façam projetos para a gente. Projetos com tempo determinado e com monitoramento e avaliação. Perfeito. Eu, na Fundação Roberto Marinho, trabalhei muito com avaliação e monitoramento, e eu fui a um congresso nos Estados Unidos, representando a Fundação, e aquilo mudou a minha vida, porque a gente aqui, no Brasil, a gente não tem essa cultura de medir e de fazer uma reflexão no sentido de gerar aprendizado. E para o americano, não existe a possibilidade de você não fazer isso. Exatamente. Não medir. Então, eu lembro que a Fundação faz um trabalho de avaliação de excelência, é um departamento muito forte deles. E a gente tinha muito orgulho disso. E quando eu cheguei lá, que eu fui apresentar os nossos estudos, eu vi assim, gente, o Brasil está muito atrasado nisso. Então, isso é uma coisa que a gente lá no Cuidar, a gente quer trazer também para cá. Essa ideia de que você precisa acompanhar e fazer essa ponte de uma forma muito profissional. Então, quando você trabalha com voluntariado, você tem muitas dores. A gente quer fortalecer as instituições para que elas tenham dinheiro para contratar seus funcionários, como é na PAI. Sem dúvida. Todo mundo é profissional. É profissional, lá tem uma folha de pagamento, tem cargos, né? Exatamente. Em cima disso que você está falando, é muito interessante. Quando eu entrei agora, isso não é crítica, né? Uhum. Isso é o lado do empresário. Nós teve uma cooperativa, o Sicredi, fez uma doação de uma fábrica de chinelos para a PAI. E assim que eu entrei, né, um projeto muito bonito e tal, eu fui medir, estava novinha lá e tal, vamos botar para funcionar. Mas como vamos botar? Primeiro vamos ver o mercado, vamos produzir o quê? Chinelo. Quanto custa? Quanto está comprando, vendendo chinelo na praça? Quanto custa para me produzir? Chamei o Sicredi, vou te devolver o presente. Eu não tenho condição de ficar com esse produto. Chamei a gerência do projeto, deles, mas você vai me devolver, lógico, intacto, não for usado, você vai beneficiar uma outra entidade que consiga fazer recurso com esse dinheiro. Eu não consigo. Aqui que eu falei, que às vezes a assistência, o meio fica mais caro do que a ponta. É o ponta, entendeu? Eu estou devolvendo para ele, já notifiquei, já... Imagina o susto. O susto. Ele levou um susto, mas você vai me devolver? Vou. Você pode arrumar uma outra entidade que possa tirar proveito, mas eu vou te devolver. Tem aqui um outro projeto que a gente, assim você pode me ajudar, mas esse eu vou te devolver. Legal. Olha. Primeiro da transparência, você já está de parabéns, porque se o outro encostava para lá, ficava vendia, né? Vendia, põe na internet, vão vender isso aí. Ou senão é pior ainda, porque o outro você larga para lá, igual muitas vezes acontece em alguns setores mais públicos. Né? Mas é muito interessante essa questão do medir. A empresa que não mede, não cresce. Se você não medir, você não cresce. Às vezes você está, igual o caso da fábrica de chinelo, você está produzindo, mas você está deficitário, porque quando você vê, você está enfiado num buraco, porque você não mede. Não, e o retorno não ia existir. Não existe, pelo contrário, você enfiar no buraco, né? Então, quer dizer, essas experiências que a gente tem que passar. Eu lembro, há uns anos atrás, eu até cheguei a gastar um dinheirinho com isso. Eu queria fazer um sistema, eu até já comentei com a Maíra, que era um sistema online, um aplicativo, onde as entidades cadastrariam os seus projetos, entrariam as doações
E as pessoas poderiam doar de acordo com a escolha do projeto ou da entidade. E cada dinheiro que entrasse na conta daquela entidade já ia ser automaticamente entrando para o balanço do conjunto e de cada entidade. Ou seja, você ia ver online, na hora só que o seu dinheiro bateu lá, pá, e depois você ia ver a prestação de conta daquela entidade de todo aquele recurso. Eu lembro que eu estava uma vez acho que estava fora do país e conversei com um amigo meu que estava junto, que era da Santa Casa de São Paulo. Aí eu contei isso para ele e falei, cara, eu já estou alguns anos batalhando, mas negócio de digital é difícil, eu contrato, o cara larga no meio, e quando é empresa grande, o cara quer um absurdo, eu não estou... Eu vou assim, Mauro, eu não sei como também não, mas cara, se você fizer... O que eu vou arrumar de gente em São Paulo, que às vezes acontece de pedir, me diz onde eu posso ajudar, porque eu não confio, eu não sei aonde vai o dinheiro. E aí estou contando, não sei se você lembra, que uma vez eu comentei, eu pedi, ela estava falando de precariedade, eu fui lá perto, lá naquela estrada de Pinheiral, e tinha uma mulher que fazia um trabalho com as crianças. Aí me chamaram, eu fui lá ver. Cara, quando eu cheguei, eu falei, não acredito. Uma casinha, a quantidade de crianças que a mulher cuidava. Aí precisava fazer um telhado, um cimentado. Aí eu liguei para o pessoal da concreteira, nossa, a gente comprava, agora não, porque eles não aprovam meus projetos aqui, mas produzia muito. Aí eu liguei para o cara e falei, cara, eu estou precisando comprar, me faz um concreto, é preço de custo, aí não precisa nada, é doação e tal. Aí virou para mim, nunca mais esqueci, o Arthur da Concresul. Ele virou para mim, não, Mauro, muito obrigado você me dar a oportunidade de fazer um negócio desse. Eu não vou te cobrar nenhum material. Ele falou, cara, é uma oportunidade que você está me dando, que você foi lá e você vai fazer. Aí liguei para o Luizinho, mesma coisa, quanto você precisa de tijolo. Porra, não, é fantástico. É uma isso. coisa fantástica. Não. Essa semana, 2 casos que eu vou relatar para vocês. Primeiro, eu precisava conseguir uns móveis, né? Uma doação de móveis, móveis de escritório, e precisava do transporte. Rapaz, antes dela gastar qualquer coisa, ela vai no mercado. Né? E entrei em contato com, gostaria de ter a oportunidade de falar, oh meu Deus, me fugiu aqui a mudança, Vou lembrar. Mas vou falar o outro. E chamei o Claudino da Recupera Center. Claudino, eu estou com um problema nessa Kombi e eu precisava revitalizar a Kombi, que eu precisava adesivar, eu queria botar a marca. Está rodando com a marca da Pai, não pode ter essa Kombi do jeito que está. Tem que ter uma... Ele olhou, analisou, isso aqui nós estamos precisando fazer e tal. Mário, depois do carnaval você pode encostar a Kombi, que eu vou dar uma geral. Inclusive, você não me pediu não, mas eu vou arrumar um negocinho aqui no motor, aqui por dentro, eu vou fazer a generalização. E na hora que ele saiu, ele falou assim, muito obrigado por você ter me dado essa oportunidade de poder ajudar. É muito maneiro, cara. E a outra, lembrei, é o Santiago. Mudanças Santiago. Tá. Foi ele, o filho dele e um ajudante. Pegaram esses imobiliários à noite, porque foi ali na Paulo de Fronten, é ruim de parar, então eles pararam à noite, levaram para a casa dele. No outro dia, foram lá na Pai. Poxa, desmontaram onde tinha que montar, montaram. Não foi só lá e deixou. Um carinho danado. É outro também que falou, muito obrigado. Tudo que você precisar, nós estamos à disposição. Isso não tem preço. Isso não tem preço. A gente conhece a lei do retorno, né? Eu digo sempre que quando você tem que ajudar. Esses dias eu estava gravando uma entrevista e aí eles me fizeram uma pergunta, falou assim, quem você gostaria de agradecer? No dia da gratidão, eles pediram. Aí eu pensei, falei assim, cara, eu gostaria de agradecer a todos que me deram a oportunidade de ajudar um dia. O maior beneficiado fui eu com a minha satisfação. Sim. E é uma grande verdade. É verdade. Na hora eu fiquei pensando quem que eu podia, cara, tanta gente que lógico que eu tenho que agradecer, mas na hora eu pensei não, cara, eu tenho que agradecer a todos que na minha vida me deram a oportunidade de agradecer. Porque no final é a lei do retorno. A gente faz
e volta. Se não voltar bem, mas você fez, mas com certeza Deus vai sempre fazer com que volte para a gente. E é muito bacana, né? Mas, assim, eu concordo totalmente e isso é essencial. Mas mesmo aquela pessoa que não enxerga isso, quando você pega uma questão, por exemplo, do ESG que você falou, Sim. vocês estão sendo muito inteligentes nisso. Hoje, no meio empresarial, ESG é uma pauta indispensável. Todo lugar está se falando sobre isso. Então, assim, para as empresas também é interessante que elas se preocupem e se coloquem na sociedade de uma forma com que elas sejam conscientes do impacto que elas vão gerar. Vou te pedir, né? por favor, explica para quem não conhece o que é o ESG. Porque muitas vezes alguém que possa estar nos ouvindo não sabe exatamente o que é ESG. Então, ESG tem a ver com a sustentabilidade, o ambiente e a governança. É uma expressão, na verdade é uma coisa que já se faz há muitos anos e a cada momento da história vai mudando o nome. É verdade. Então já foi responsabilidade social, agora fala-se em ESG. ISG, na verdade é ESG. ESG. Porque a sigla é em inglês. Eu sei, por isso que eu estou querendo que você explique, porque fala ESG, não, é ESG. Eu acho difícil falar ESG. Aí eu acabo falando ESG. Eu sei, mas eu estou dizendo para quem está nos ouvindo, ninguém tem capacidade então, é uma sigla que em todo lugar você vai. E já tem estudos que mostram o retorno financeiro das empresas que investiram em ESG. É uma tendência mundial, né? É uma tendência mundial que é difícil de fugir. Então, que hoje quando a gente fala de grandes empresas, mas que isso vai chegar agora no pequeno e no micro empreendedor. Porque a pessoa que está consumindo, ela tende a ter essa preocupação. Isso aí. Não vai ser mais, só né? mais preço, vai verdade. ser o que isso que eu estou consumindo está gerando no mundo? O que Isso está agregando? Isso foi produzido numa situação escrava? De que isso, forma? De que forma? Isso degradando a natureza? Você vê, é engraçado esse negócio de assistencialismo, né? E a gente faz umas... Não é uma bobagem. Aconteceu comigo durante muito tempo. E até hoje eu confesso que às vezes eu ainda tenho um certo preconceito. Nós ajudávamos muito, assim, muito, razoável, o nosso grupo, a CEPLAN, né? E o papai, pela família, fez a parte dele também, a gente fez. Mas eu nunca usei isso. Nunca. Dificilmente você via, ou quase ninguém via, o que a gente fazia, principalmente negócio de criança. E eu brincava com o papai, porque o papai adorava coisa de terceira idade, e eu adorava só a criança, porque eu falava, eu estou pensando no futuro, e acho legal também pensar em quem já fez sua parte. E aí um dia eu falava assim, não divulgo, não falo, não conto nada. É um erro. Aí um dia alguém virou para mim e falou assim, Mauro, mas por que você não faz? Eu falei, não, porque eu fico sem graça, eu faço porque eu quero, não é para aparecer. Ela falou assim, não, você devia fazer para dar o exemplo. É verdade. É verdade. Aí eu tomei um susto, cara, eu falei assim, poxa, já perdi tanta oportunidade, tantos projetos, tantas coisas, e eu não fazia. E quando a pessoa falava, eu dava para por favor, não fala que eu estou por trás, não, de jeito nenhum. E aí a pessoa falou comigo, não, cara. O exemplo. Dá um exemplo. É igual quando nós fizemos aquelas usinas fotovoltaicas. Nós temos 3 usinas, micro-usinas fotovoltaicas, para todos os segmentos da empresa. Tudo nosso é fotovoltaica. São 3 usinas na fazenda de Valença. Então, quer dizer, mas em 2015, para você ter uma ideia, nós fomos a primeira empresa do Brasil a botar fotovoltaica na área comum do Mirante, que é um empreendimento nosso, Minha Casa Minha Vida. Eu tinha vindo da Europa, tinha visto para todo lado, falei, cara, vou fazer e tal. E não usava, cara, porque não? Aí você vai ver, cara, mas é um exemplo. Aí eu peguei e aprendi isso aí. É isso aí. Bem que você vê que de cara você já falou que eu estava errado. Tá errado. Porque se você, a empresa, né, as pessoas não se colocarem, não deixarem dar o exemplo, eu não consigo trazer mais ninguém. Então, ele me ajudou e tal.
Não é que é um benefício para a pessoa, mas é um benefício para a entidade que ele está, porque Não, o exemplo, né? Sim, A pessoa que for isso, passa a credibilidade daquela pra pessoa. aquela- Poxa, aquele cara é uma pessoa de sucesso. Para aquela em instituição missão. também, né? Poxa, se a CEPLAN ajudou, também isso vou aí, ajudar, porque isso se o aí. Mas é Maurinho engraçado que eu fez... tomei tanto susto, porque é um troço tão óbvio, cara, e eu nunca tinha passado por isso. E eu cara. faço questão o tempo todo de Eu frisar. Aqui mesmo eu já falei 2 empresas, né? É verdade. 2 empresas aqui. É verdade. Aconteceu agora, 2 empresas. Eu faço questão porque é importante isso. Sim. É importante. É verdade. Né? Tem um princípio do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu acho que é lindo. E ele diz não só sobre a criança e o adolescente, mas acho que ele vale para tudo da sociedade. Que ele fala que a responsabilidade da criança e do adolescente é da sociedade inteira. Então, todos os indivíduos são responsáveis pelas crianças e adolescentes. Não só os seus pais, mas se alguma coisa acontece com uma criança ou adolescente, você também é responsável por protegê-la. Sim. E acho que isso é uma coisa que falta um pouco no Brasil como um todo. E falta nas pessoas entenderem que elas também têm um papel na sociedade, um papel de transformar aquela vida coletiva e dar condições para que todo mundo tenha dignidade. Então, isso cabe para as empresas, isso cabe para os indivíduos, isso cabe para as instituições, para as associações, para o poder público, que é um agente essencial na hora de articular todos esses atores. Porque o Brasil tem uma estrutura jurídica que permite que a gente faça. Tem conselhos municipais de juventude, da criança e do adolescente, de direitos humanos. Então, é preciso que as pessoas saibam que eles existem, que eles façam seus trabalhos e que eles tenham condições, né, de fato, de contribuir para isso. Uma responsabilidade de todos. Mas aí eu tenho, não é uma crítica, mas uma ponderação, que eu acho o seguinte: muitas vezes, você falou do poder público, o poder público cria um monte de tentáculos sobre a sociedade, mas não dialoga. Não dialoga. Mas tem os conselhos. Alguns funcionam, mas conselhos. tem vários conselhos que às vezes, não estou dizendo aqui ou em outros lugares, eu estou dizendo que às vezes criam isso tudo Então, e depois o governante só faz o que ele quer, o que acha que ele sabe. Mas essa malha está aí. Por exemplo, nós ganhamos uma emenda parlamentar. Ela tem que vir para o conselho e o conselho adquirir o bem e fazer a entrega para a gente e tal. Então, você não consegue receber. Tem todo Exatamente. Mas eu estou dizendo, mas é um tentáculo que se o cara descobrisse como isso poderia melhorar o trabalho da coisa, ouvindo essas pessoas efetivamente, e não para cumprir ali vamos dizer, cumprir tabela. Tem o conselho, vai lá, faz uma reunião por mês. Você tem desenvolvimento econômico, você tem de urbanismo, você tem vários que... Eu acho que o principal disso tudo foi o que você abordou no início. Eu, que não sou do meio assistencialista, vim como empresário, né, e comecei a viver um pouco mais. O que eu vejo das co-irmãs? São entidades geridas com muita personalidade, entendeu? Então isso não tem futuro. Isso não tem futuro. É um trabalho maravilhoso, eu cito aqui algumas, maravilhoso, mas que precisa ter governança, precisa ter... Senão, quando aquela pessoa faltar, ou quando ela desistir, ou o que acontecer, o projeto todo, ele sucumbe. Eu acho legal que a Maíra estava falando do seu Mauro lá, né? Que a preocupação dele que ele tinha com a idade, 92 anos, fazer. Aí quando ele descobriu agora, mas ele está num alívio, né? Ele tirou. Agora ele fez Ele fez o dever de casa, ele passou. Não, e ele fez um negócio legal agora, na passagem das coisas para nós lá do portal, ele fez cumprir uma cláusula que o portal deveria ajudar durante tantos anos, e todos os filhos, todos nós concordamos, que um percentual do coisa vai direto para o Instituto cuidar. Até isso ele está pensando com essa idade. Eu acho isso muito bacana, esse desprendimento dele. Como você, que é dono da Tecnomed, tem vários trabalhos. O seu pai, seu avô, é uma pessoa que, toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com ele, todas as vezes que eu fui procurar ele pela PAI, na última vez, ele é uma pessoa de uma vivência, de uma vivacidade, de uma esperteza, uma coisa assim, é fantástica. Dá um prazer enorme.
E falando um pouquinho também disso que eu estou me colocando aqui, nós temos um exemplo aqui muito claro na nossa cidade, que é isso que nós estamos fazendo, é um debate, né? Não só da PAI, mas da assistência. Nós tivemos agora um problema muito sério no lar dos velhinhos, né? E hoje, é uma pessoa que eu conheço muito, tenho uma admiração enorme por ele, que é o Vivaldo da Generoso. E ele está lá, ele foi convidado aí pelo interventor de estar atuando, está todo dia lá. Eu não tenho dúvida nenhuma, se deixar ele com tempo, ele vai virar o jogo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Uma pessoa que conhece, é um empresário, é dedicado, tem um coração que não cabe dentro dele, e é uma pessoa que também vai resolver o problema. Eu conheci ele. Ele, num curso que eu fiz na Dom Cabral, ele estava com a família e ele realmente ele contou da trajetória dele, do envolvimento dele, e ele fala realmente com muito comprometimento e eu diria até com muita paixão. Ele é uma pessoa assim, é um exemplo para mim, é um exemplo para mim. Ele é incansável, ele toma conta já foi na Paia, no Lar dos Velhinhos lá de Barra Mansa, na Santa Casa, ele está sempre envolvido, ele está sempre disposto, ele está sempre aberto para ajudar. É um empresário de sucesso. Não é à toa que a empresa dele é generosa. É generoso. Porque é uma pessoa assim que... Se você conhece? Conheço, mas não tenho muita ligação com ele. Vale a pena. Mas vale a pena, eu sei, já me fala muito bem dele. Nós temos muitas figuras, muitos empresários que são responsáveis, que fazem um trabalho, que têm uma questão de legalidade, de ser correto, de não sair para bandareira. Eu acho que nós não somos melhores do que ninguém, mas nós carregamos uma bagagem que é um peso de você ter que controlar a vida inteira o seu. Quando você costuma a tratar do seu, com seus funcionários, com a sua folha de pagamento, com seus clientes, com todo esse turbilhão que é o Brasil, crise, planos e tudo, a gente vai ficando calejado, como diz o outro. Então, isso naturalmente cria na gente primeiro, uma energia e, segundo, uma experiência que é da gente. Ela entrou por osmose. Nós não fizemos um curso, nós não ganhamos eleição, entrou para nós. Você concorda comigo? Concordo. Aquilo vem sofrido. Então, você quando vai gastar um negócio numa entidade hoje ou num lugar, você pensa duas vezes, cara, às vezes, né? Porque você está acostumado a saber como é difícil ganhar aqui fora. Sem dúvida. E agora ainda ganhar na forma voluntária, da forma de generoso, é mais difícil ainda. Então, bem mais. É muito bacana quando a gente vê pessoas como vocês dois e outros aí que vocês citaram, ter essa disponibilidade de pegar o boi pelo chifre, como diz o papai, e encarar, né, cara? Porque, bacana. No fundo, quando você está falando de uma organização social, você está falando de uma organização que não tem fins lucrativos. Exatamente. Mas isso não significa que ela está livre das regras de uma boa gestão. Sim, sem dúvida. É a mesma coisa que uma empresa. E as penalidades também. Com mais responsabilidade, porque você isso, tem... né? Sem dúvida. Você tem uma dupla responsabilidade, né? Uma responsabilidade legal e moral. Porque você está falando do dinheiro do outro, ou do dinheiro público. E o dinheiro público é o dinheiro de todo mundo. Então, é a mesma coisa, é a mesma lógica. Então, a lógica que você tem na empresa, se você está administrando uma instituição, tem que ser a mesma ali. O problema é que quem está, muitas vezes, à frente é a pessoa que está com coração. É a pessoa que quer fazer o trator. Ela está levando no sangue. É isso aí. No sangue e na raça. Ela nem conhece os princípios, vamos dizer assim, de uma boa gestão. Ela não viveu aquilo. Então, cabe aí que o Instituto quer fazer, essa comunicação e essa troca e essa ponte entre as pessoas, esses diferentes saberes. Porque, às vezes, uma instituição, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Casa da Criança e Adolescente, por exemplo, é uma instituição que ela sabe fazer projeto, ela tem uma pessoa que faz projeto para ela ter acesso a verbas. É uma instituição de excelência e que pode, às vezes, contribuir para uma outra que não conhece, não tem tanto acesso, não sabe fazer. Então, fazer essa ponte é essencial, mas depende de você ter entrada e também que as pessoas queiram, não tenham desconfiança. Então, uma mudança de cultura geral. Olha, toda vez que a gente cita uma entidade, olha o personalismo do negócio. A Casa da Criança era a irmã. Sim. A irmã, a vida dela foi... Então, a irmã se foi,
a Casa da Criança passou uma dificuldade enorme, está conseguindo agora. Sim. A Adriana do Café está lá, né? E a nossa vice-presidente. Então uma pessoa também que se colocou, disse, olha quanto, nós estamos falando aqui, olha, a Guará e tal, e o lado empresarial da Adriana, né? Isso, juntando isso tudo, isso dá certo, dá certo. Mas quando era irmã sozinha, era ela levava na força. Ela era um exemplo também, né? Mas a gente tem que sempre pensar na governança, na sucessão. Esse eu acho que é o grande problema das entidades, é o grande problema. Eu acho que, vendo o que você mostrou aí no telefone, o seu projeto, vendo o que a Maíra está dizendo aqui, talvez fosse interessante, talvez sentar fora depois, ver o que a gente pode fazer e começar um movimento de interligação, mas não com todas. Junta as que já estão mais estruturadas, começa a estruturar e depois vem puxando devagarzinho outros, aí dando uma roupagem a isso, até baseado um pouco no que eu tinha pensado lá, a gente talvez consiga um apoio mais generalizado, fazer um esforço maior para que isso vai... Porque com certeza, eu tenho absoluta certeza, eu vou garantir por você, que vai te dar um prazer louco e que você é o primeiro a querer ajudar, com certeza. Eu tenho a menor dúvida. Tem o propósito, tem a Adriana do Café Faraó. Então, quer dizer, dá para a gente PADEF, que tem a PADEF. Está bem estruturada. Exatamente. E nós temos grandes empresários mas o outro lado, ele tem que estar aberto. Sim. Ele tem que estar aberto, entendeu? Ele tem que estar aberto. Porque geralmente, né, a própria PAI, ela sempre foi gerida por pais, né? Por pais, por necessidade. A PAI foi fundada por necessidade de cuidar das pessoas com deficiência intelectual. Então, era na raça, na vontade, né? Mas... Hoje em dia, se você não tiver projeto, se você não tiver a documentação toda em dia, você não consegue verba pública de jeito nenhum. E também, depois que você consegue, a prestação de contas é extremamente complexa. É complexa. É muito difícil. Você tem que ter uma estrutura de secretaria muito ajustada com isso. Por isso que eu digo, quando junta-se várias, 2, 3, 4, 5, que já estão estruturadas, e de repente cria um núcleo disso para fazer isso, porque podem vir, eu juro para vocês, o dia que eu fui a Piuí, que era a Piuí de Capitório, né, que é as represas, eu quase caí para trás. Eu tenho a foto que eu tirei do jornalzinho, 800 mil reais. Eu pensei, cara, como é que pode um troço dentro de uma cidadezinha desse tamanho? O Mauro, é impressionante. Dinheiro tem. Dinheiro projeto. Tem. Projeto. Eu fiz uma parceria com o Dagás agora com a Márcia. Nós conseguimos um processo para a fanfarra, um edital para a fanfarra da PAI, 60 mil reais. Foi contemplado o primeiro no estado. Que legal. E uma das exigências era abrir uma conta no Bradesco, uma conta virgem. Tá? Eu já tenho 4 contas no Bradesco. Tá? Foi passando os dias, tal, entrei com a documentação toda, o banco falou que eu não podia, teve uma exigência, que o meu CNPJ estava com uma PAI, mas já tenho 3, é o meu cartão do CNPJ? Não. O que eu fiz? Faltando 3 dias, procurei um advogado, entrei com mandado de segurança, ou eles abriam a conta naquele dia, ou ele ia ter uma multa diária, e iam ter que me repor os 60 mil reais do projeto. O que aconteceu? Abriram a conta. Eu ia perder 60 mil reais. Imagina. Agora, se não é você... Não é eu, não. Não foi nem eu, foi um advogado, até o doutor Sérgio, né, da CIA, se colocou o escritório dele à disposição, num recesso, peticionou e foi lá na juíza de plantão. Caramba. Isso me deu uma satisfação. Olha o envolvimento do advogado, da empresa que ele colocou. Ele não estava na cidade, se colocou à disposição da APAI. É muito maneiro. É muito maneiro. Isso aí, isso não tem preço. Não tem preço. Isso é muito legal. A gerente falou assim, Mário, a Márcia mesmo falou, Mário, isso nunca aconteceu. Eu não sei se eu estou torcendo para ele abrir a conta ou não. Porque eu ia ganhar os 10 mil mais os 60.
E sem precisar de prestar conta nenhuma Por indenização? Por indenização nenhuma, poxa. Fanfarreta e troca de roupa. Olha só. Aí pega uma pessoa que não tem essa habilidade, nem a habilidade, nem tem o ciclo de conhecimento, de rede, poder né? pedir a rede. A rede para pedir, eu saber que existe esse recurso na justiça. É a rede. Aquela acho que ela agora deu um nome que cabe ao que nós estamos conversando. É a rede. E é aquela máxima, juntos somos mais fortes. Né? Porque vai trocando, e o poder de negociação também, quando você é um grupo, é muito maior. Esse princípio que a gente está indo. Sem dúvida. O nosso trabalho, de consolidar isso com as instituições. E também de uma forma que a gente consiga usar, somar essa raça, que é essencial para o trabalho, com a gestão, de forma que nenhuma das duas fique sobrecarregada. Porque não é todo mundo que tem o tempo e a disponibilidade, como eu estou tendo, você está tendo, de se dedicar àquilo. As pessoas têm suas próprias vidas, seus próprios negócios, e a gente não pode esperar que elas também parem para viver aquilo. A gente precisa chegar a esse equilíbrio para unir as duas coisas. Mas você falou, eu tenho disponibilidade, ele tem, o outro tem, nós temos. Mas eu tenho uma máxima que eu chamo, que eu acho que é fantástica. Você quer resolver um problema, quer botar um projeto de pé, dê para quem não tem tempo. A gente vai achar tempo, a gente vai se virar. Você tem, mas como eu tenho tempo? Tem 20 e poucas lojas, tem lojas no Rio, em Volta Redonda, não sei o quê. Como eu tenho tempo? Onde eu tenho tempo? Mas tem. Não, mas eu tenho tempo. Porque o tempo passa a ser, cara. Existe até as energias superiores que vêm a coberta e a gente faz, né? Eu acho que é muito interessante. Quando você falou de responsabilidade até de documento, né? De CPF, quando a gente entrou lá atrás, eu chamei um amigo meu que é consultor de empresa, e ele ficou, eu preciso de um respaldo financeiro, eu sempre ficava como diretor financeiro. Nos primeiros 3 meses, ele falou assim, Mário, eu tenho que abrir mão. Mas por quê? Ele falou assim, isso não tem jeito, cara. Isso não tem jeito. E você sabe que vai atrás do seu CPF, né? E você vai ser responsável por essa dívida toda aí que foi criada. Eu falei, cara, eu não tenho como sair fora disso. Eu vou sozinho, né? Então, ele saiu. Mário, mas não tem jeito. Eu falei, eu vou dar jeito. O Papai do Céu vai me ajudar, eu não posso abandonar essas crianças. E as coisas foram acontecendo. É muito maneiro. Mas a responsabilidade no CPF é complicado, né? Eles falam muito isso comigo. É complicado. Mas eu acho que quando você tem um propósito e o objetivo é nobre, cara, tudo vale a pena. Eu também acho. Tudo vale a pena. Não adianta. Você tem que encarar, porque se você for pensar assim, você não acorda. Não, é verdade. Você não sai na rua para atravessar a rua, porque o carro pode atropelar. Você não pode esperar num ônibus, que o ônibus pode perder o controle e atropelar todo mundo. É o famoso viver é perigoso. Então, vai parar. Não tem jeito. E cá para nós, né? Você fala assim, eu estou fazendo um bem pro próximo, é muito bom. É muito bom. Você saber que você faz a diferença na vida da pessoa. É muito bom. É uma coisa indescritível. Indescritível. A Maíra falou uma frase que ela já ouviu falando muito, essa frase é minha. Porque todas as vezes que eu faço evento na empresa, nós tínhamos quase 400 funcionários, eu faço questão de falar para o ajudante. Falei, gente, quando vocês passarem por um prédio desse aqui, da Aceplan, do Mauro Campo, nunca diga que o Mauro fez. Vocês digam, eu fiz. Por quê? Porque o ajudante, sem ajudante não tem pedreiro. Sem pedreiro não tem parede, sem parede não tem hidráulica, não tem esgoto. Sem isso não tem carregado, não tem engenheiro e não tem Mauro Campos, nem Maíra e não. Ninguém faz nada. Aí eu falo e completo sempre dizendo, vocês quando deitarem a cabeça no travesseiro, o nosso setor, que todo dia constrói, vocês vão falar, hoje eu fiz a diferença na vida de alguém. É isso aí. Cara, mas você vê, Mário, os olhos dos trabalhadores, porque eles se sentem empoderados. E é isso que você está dizendo. Você vê o cara fazendo, pô, hoje eu fiz a diferença. E essa é a sensação que a gente tem enquanto participa desse tipo de movimento, né? Muito bacana. Realmente. E as coisas, é o que eu falei aqui em um outro momento. Cada um tem que entender que você faz parte de uma vida coletiva. O que acontece com o outro afeta você. Então, as coisas que as pessoas reclamam, por exemplo, violência. Violência é uma coisa que as pessoas estão preocupadas e que afeta todo mundo.
sabe-se que a violência tem uma relação direta, por exemplo, com pobreza, com falta de oportunidade de educação. Então, quando você está ajudando alguém a sair de uma situação de pobreza, que não é necessariamente você manter o assistencialismo, mas dar a oportunidade, aquilo também diz respeito a você. Porque é uma pessoa que poderia estar... É um menino que às vezes entra numa atividade no contraturno, não abandona a escola, e você ajuda aquele projeto social que faz com que o menino estude. É um menino que vai seguir ali, às vezes ele vai sair dali, vai trabalhar, vai estudar... Ou não, ou se ele não está ali no projeto, ele está mais vulnerável, não é que ele vai entrar, mas ele está mais vulnerável a seguir um caminho que vai levar ele a um fim de violência, de burlar a lei. Então, tem isso também, que as pessoas precisam despertar para as suas responsabilidades individuais com a sociedade, como um todo. Né? E cada dia o dinheiro está mais difícil. Então, se ele está mais difícil, você tem que gastar ele com mais seriedade. Responsabilidade. Consciência. É isso aí. Eu acho que consciência, cara, é aquela sensação, é aquilo que eu acho que consciência é um troço que vem de dentro. A pessoa tem que adquirir, aquilo tem que ser natural. Não tem que ser pensada, não tem que ser raciocinada, aquilo tem que vir do coração mesmo, da essência da pessoa, ela ter consciência. Eu tenho que conversar mais com a Maíra. Ela só fala coisas pontuais e é verdade. E o que eu estou vivendo é isso, porque eu não vivia isso, né? Ela, como fez faculdade e tal, ela está... Mas é exatamente isso, amiga. É exatamente isso. Prestação de conta. Prestação de conta. Chega lá, o Mário, o cara é embarcado, e tem um exemplo lá, não lembro o nome da pessoa, e de vez em quando vai lá, deposita R$1.000. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Não vou dar, não. Eu preciso comprar alguma coisa que você vai tirar uma foto e vai falar para ele, nós compramos isso aqui com esse valor que você doou. Nós temos que prestar conta. Prestar conta desse dinheiro. Aí foi, olha aqui, nós compramos, aí fotografa um menino segurando e tal. Prestação de conta. Porque aí a gratidão e a vontade, porque a sensação, isso aí. A sensação de quem doou e viu o retorno vai dar naturalmente uma vontade dele ter aquela sensação gostosa de novo. Então ele já vai ficar pensando quando é que ele vai ter outro dinheiro disponível ali para doar e receber aquela sensação gostosa de novo. Então, aí você cria um círculo virtuoso. Com foto, com documento, com nota fiscal, passa aquilo tudo para a empresa. Mário, eu nunca recebi uma prestação de conta dela. Porque a maioria das pessoas pega o dinheiro, gastam direitinho. Não estou falando que tem desvio, não é nada disso, não. Mas não tem a prestação de conta. Não tem cultura. Não tem um calhamaço de coisa. Não tem a cultura. Não tem o tempo. E se você olhar as grandes instituições internacionais... Não tem pessoas. Por exemplo, Médicos Sem Fronteira, Anistia Internacional, ActionAid, são instituições internacionais que trabalham com captação de doadores. Todas elas fazem prestação de contas. Você recebe no seu e-mail ou por carta. E ActionAid, por exemplo, eles mandam para o doador a criança que você adotou. Então você recebe uma carta com a foto da criança e uma carta daquela criança dizendo que você contribuiu, né? Você trabalha com esse sistema de adoção. Então, se eles fazem, é um indicativo de que não tem como fugir. Não tem, não. E aí cai aqui, que você recebe todo mês a prestação de conta, todo mês o cara tem aquela sensação de, meu dever cumprido, e eu consegui alcançar o meu objetivo. A vitória passa a ser dele. Se você tem dificuldade de pessoas que não doam, porque não tem a certeza de que aquilo vai estar sendo gerido de uma forma transparente, quando você tem a entidade que te presta contas, tal, a tendência ali eu acredito, ali não... É responsabilidade da instituição, porque no Brasil, quando começou a surgir essas organizações de terceiro setor, surgiram para fazer um trabalho que deveria ser do poder público, mas que o governo não consegue fazer, então elas começaram. Mas, infelizmente, elas vieram atreladas a uma série de casos ruins.
E isso gerou um preconceito das pessoas. Uma série de escândalos de desvio, de enriquecimento indevido, das pessoas que usavam, vamos dizer assim, essas diferenças que as instituições sem fins lucrativos têm. E isso criou um preconceito. É verdade. E que a gente precisa combater, porque no Brasil, como a gente é hoje, um país com tanta desigualdade, tantos problemas sociais, e que o governo não consegue fazer, a sociedade tem que fazer, tem que ocupar esse espaço. Mas então a gente tem que vencer esse preconceito, né? Para que as pessoas criar mecanismos para que os governos também tenham essa eficiência. Em paralelo. Eu acho que isso também é importante, que os governos tenham essa eficiência e essa visão que nós temos. Aqui é um caminho duplo, né? Infelizmente, mas é uma caminhada. É uma caminhada. Vamos caminhar no nosso mundinho, né? Que dá muito trabalho aqui, fazer o nosso dever de casa, botar isso como exemplo, para a coisa andar. Não, e você está de parabéns, porque a PAI é um exemplo, um case realmente de sucesso. Falo porque eu fui recentemente e eu fiquei encantada com a minha visita. Você perdeu o seu tempo, porque quando você voltar lá mês que vem, você vai ver a transformação que nós estamos fazendo agora. Eu quero ir numa exposição, né, de artesanato de pintura, para eu poder comprar os quadros, porque eu vi os quadros que eles pintam, que eles vendem, né? E ia ter e eu não poderia ir numa data que eu não poderia ir, aí eu fiquei assim mas é legal com a sensação de quero mais. Você ir vendo eles produzirem, isso é muito bonito, é muito emocionante. É muito emocionante. Eu vou fazer esse convite para vocês, assim que voltar às aulas aí, vocês vão ver lá aquela PAI que você viu, tem 3 meses mais ou menos, não tem? Tem uns 3 meses. Nós já conseguimos avançar muito. Gente, acho que nós podíamos conversar aqui mais umas 2 horas, não ia voltar assunto, até porque vocês dois deram uma aula de entidades. Deu uma aula, foi aula. Os dois deram, você é um craque nisso, tem esse tempo seu com tantas empresas, com a Tecnomed, a Maíra com a Ceplan, com o Portal, com o Cuidar, e eu acho que vocês estão de parabéns, e eu acho que a gente tem que pegar esse conhecimento, e eu espero que sirva para você que está vendo esse nosso podcast, para que você se torne um doador, mas não só o doador espontâneo ou esporádico, mas aquele doador que possa estar todo mês doando qualquer coisa, porque aí você cria uma previsibilidade, previsibilidade para a instituição planejar o orçamento dela, saber que você vai doar 50 todo mês, 100 todo mês, quanto você puder, porque de todos doarem um pouquinho, você cria uma massa e que faz com que as entidades possam também ter um planejamento, planejamento é tanto importante quanto prestação de conta, porque sem planejamento ficam aí obras inacabadas, você não sabe quando vai custar, você não tem como fazer um orçamento, então é muito importante você que possa fazer essa colaboração. E você que possa ser voluntário, esse então, mais importante ainda, porque o nosso maior tesouro é o nosso tempo. Queria agradecer ao meu amigo Mário, Maíra, ao nosso pessoal do podcast preferido, fantástico, Hugo, a Priscila, o Claudinho, enfim, a todos vocês, porque eu acho que isso aqui hoje é caridade em potencial de multiplicar. Muito obrigado e vocês fiquem à vontade para fazer as suas considerações finais e de antemão eu já fico aqui agradecendo a presença de vocês. Não tem nada que agradecer, é sempre bom a gente estar discutindo, trocando ideias, é assim que a gente cresce, é assim que a gente pode trocar ideias e até ajudar outras entidades, a gente está sempre à disposição. Eu costumo falar que a PAI, eu estou na PAI, né? Estou presidente da PAI, mas já estive lá no Lar dos Velhinhos, então eu acho que servir não tem um lugar específico, né? A gente que tem gosta de servir, mas é sempre bom esse debate, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Eu também só tenho a agradecer, foi um prazer. Também aprendi muito. Eu espero que essa conversa inspire, né, as pessoas que estão nos ouvindo. Eu estou inspirada. E quem quiser conhecer o Instituto Cuidar, nós estamos de portas abertas para receber e conversar. Obrigada. É isso aí, gente. Obrigado e que
tenhamos dias melhores, que é esperança acima de tudo, que tudo vai melhorar. Um abraço, gente.